Paz bem a todos. Hoje, mais um trecho do Evangelho. E a intenção é ler o Evangelho todo, né? Vai chegar um dia que nós teremos aí todos os trechos do Evangelho comentados em vídeo. Vamos ver o quanto tempo que leva, né? Então, de pouco em pouco, nós vamos fazendo. Hoje caiu mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de seres intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar, não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Até aqui tudo bem, eu entendi, todo mundo entendeu, né? Então vamos lá. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, aqui já é problemático. As condições que os bons espíritos se comunicam. Eles se comunicam através de ondas eletromagnéticas de alta vibração. Isso quer dizer que uma antena de baixa vibração seria incapaz de se comunicar com essa onda de alta vibração. Física pura. Como que você quer que um médium desequilibrado, sem o conhecimento, sem o estudo, né, sem a disciplina, possa ter comunicação com espíritos evoluídos? Aí eu acredito porque quando ele comunica, ele fala que ele é um espírito evoluído. Primeira coisa, um espírito se comunicar através de um médium e falar que ele é evoluído, é porque ele tem necessidade de se provar-se como tal. Então, talvez ele não é quem ele está dizendo ser, né? Agora, vamos analisar a vida do médium. Sim, a vida do médium. A vida dele tem que ser o espelho, o reflexo do que ele realmente é. Porque se ele só diz ser e tem outras atitudes, ele não é quem ele diz ser, ele é o que ele faz. Então o médium ele vai ter a competência de se comunicar com bons espíritos se a vida pessoal dele for condizente com isso. Aí complicou, não complicou não? Vai ter algum bom médium por aí? Raro. Bom médium que comunica, que é usado apenas pelos espíritos superiores. Isso é raro. É tão raro que quando aparece por aí, eles se tornam notórios. E o tão interessante é que eles continuam notórios porque a fama não muda a vida que eles levam. Vamos colocar um exemplo da nossa doutrina. Chico Xavier. Médium, bom médium, não é excelente nem ótimo, era um bom médium que era usado por espíritos superiores. Depois ganhou notoriedade. Ele ter ganhado a notoriedade mudou a essência dele, o jeito que ele vivia? Não. Então, de fato, ele é um bom médium. Entenderam? Mas lembrando, o nosso modelo de perfeição é Jesus. Eu coloquei um modelo aí mais perto da gente, que era Chico Xavier, para que nós entendamos. Agora, modelo, de fato, de conduta e moral, só Jesus. Certo? Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta, e saiba como pouca coisa basta para afastá-los, jamais poderá admitir que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convocar a tanto possessão. Gente, pelo amor de Deus, vão ter razão.
Você vai entrar numa tenda para descobrir o seu futuro e vai pagar pela descoberta do seu futuro e achar que isso é verdade? Quem é que acha que o espírito evoluído vai estar a dispor de um médium que cobra pelo serviço? Isso é obra de irmão necessitado. Ah, mas ele conseguiu falar tudo que eu tive na minha vida no passado. Não é óbvio? O espírito necessitado que está acompanhando aquele médium está fazendo uma leitura do teu perispírito e ele consegue ver o que você fez. O médium, pode até ter médium charlatão, mas tem os médios que são médiums ostensivos mesmo, que são usados por espíritos negativos que acertam o passado. Não é que acerta o passado. O espírito que está ali usando aquele médium, não é o médium que usa o espírito, não. É o espírito que usa o médium. Viu? Ele está fazendo uma leitura perispiritual da pessoa que está na frente dele. Então ele não vai errar, não. Se o médium não for charlatão. Né? É um médium perverso, um médium mau, que está usando de má fé a mediunidade que ele possui, mas ele tem mediunidade ostensiva e ele se comunica com espíritos inferiores. O espírito inferior, por sua vez, vai comunicar com o médium e vai ler o perispírito da pessoa que está lá na frente. E vai falar a verdade do passado, porque o futuro a Deus pertence. Falou meu passado inteiro e acertou. Eu acredito. Você está acreditando no espírito inferior. Você vai fazer o que o espírito inferior está propondo? Não deveria. Use a razão. Futuro a Deus pertence. O simples bom senso repele semelhante coisa. Não seria ainda uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou os que não são caros? São Jorge, eu estou aqui para fazer um trabalho, vou receber tanto por isso, São Jorge. Me ajuda a receber esse dinheiro, pelo amor de Deus. Será que o São Jorge, né, que morreu pela fé, o mártir, será que ele está lá à toa, aonde quer que ele esteja? Ou será que ele não tem trabalhos inúmeros pela conduta moral que ele possui? Não há dúvida que podemos obter manifestações dessa maneira, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos e espertos, e toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atendem sempre a esses chamados e estão prontos a responder ao que lhes perguntarem, sem qualquer preocupação com a verdade. Eles ainda podem falar o seu passado, porque eles têm acesso a isso. Agora eles vão ser levianos com o futuro. Eles vão querer que você abaixe suas guardas, as suas vibrações, para que eles possam te usar também, para o mal. É isso que os inferiores querem. Eles querem que os encarnados não tenham guarda, não tenham proteção, não tenham fé, para que sejam usados por espíritos inferiores. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, eu quero saber uma mensagem do mundo espiritual por curiosidade? Já está errado. Eu quero saber o meu futuro? Está errado. Se você quer saber como é o seu futuro, trabalhe hoje. Faça por onde hoje, para que você possa merecer um futuro melhor. Né? Eu quero entrar em contato com um ente querido meu que já morreu. Por quê? Tem que saber o porquê. Eu não estou conseguindo viver sem ele. É motivo? Não. Para eu ficar tranquilo, eu queria receber uma mensagem e saber se ele está tranquilo também. Aí começa a ter uma linha mais viável. Mas será que esse espírito vai poder comunicar-se? Será que ele vai ter condição? Será que ele vai ter bônus horas? Será que ele está equilibrado para a comunicação? Tem uma série de fatores. Não é assim que acontece no plano espiritual. O plano espiritual ele é mais complexo do que o carnal. O carnal ele é um reflexo do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto dos interesses moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração de ordem positiva, não menos importante,
que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Não somente porque isso a desacreditaria do plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos ledores da sorte, mas porque existe ainda uma dificuldade material para isso. É que se trata de uma faculdade essencialmente instável, fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar na certa. Quem controla a mediunidade é o plano espiritual, né? O médium tem que estar equilibrado para que ele não possa ser usado por espíritos inferiores. Mas a comunicação, ela começa do plano espiritual para o carnal, né? Interessante que vocês viram que não pode, então, as pessoas terem como profissão o espiritismo. Eu sou diretor de uma casa espírita e essa é a minha fonte de renda. Eu sou a pessoa que toma conta da biblioteca do grupo espírita. Essa é a minha fonte de renda. Mas tem casa espírita que tem isso. Tem casa espírita que funciona como uma empresa. O tesoureiro tem pagamento, o diretor tem pagamento, o vice-diretor tem pagamento, o bibliotecário tem pagamento em dinheiro, salário. Existem casas espíritas que são assim. Profissão, palestrante. Qual é a sua profissão? Palestrante espírita. Existe, gente. Não deveria. Não deveria. Nós estamos vendo aqui que não pode ser profissão. Isso está no Evangelho. O que é o Evangelho para a doutrina espírita? Manual de conduta. No manual de conduta da religião fala que isso não pode, da doutrina, né? Fala que isso não pode acontecer. Ela seria, portanto, para o seu explorador um campo inteiramente incerto que poderia escapar no momento mais necessário. Imagina. Então ele vai ter que mistificar, né? Eu vou contar assim. Numa palestra minha vai acontecer uma manifestação de psicofonia em que eu vou exorcizar, vou retirar o espírito da pessoa. E eu tenho que contar que isso aconteça. Só que isso não vai acontecer porque eu quero. Então eu vou começar a apagar alguém por fora, para que ele manifeste na minha palestra, para que eu mostre para os outros que eu consigo retirar espíritos. Isso acontece. Bem diversa é a capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo torna-se uma verdadeira propriedade, da qual é naturalmente lícito tirar proveitos. A mediunidade, porém, não é nem uma arte, nem uma habilidade, e por isso não pode ser profissionalizada. A mediunidade não é do médium, é um compromisso kármico que foi dado a ele, para que ele possa evoluir moralmente com isso. Só que ela começa do plano espiritual e passa para o carnal. O telefone toca da espiritualidade para o mundo carnal. Não é do mundo carnal para a espiritualidade. Eu não consigo pegar meu telefone celular aqui e ligar para um espírito. É o espírito que se comunica comigo. Eu não consigo me comunicar com ele se eu quiser. Só se ele quiser e aceitar a comunicação. Tanto para evoluídos quanto para inferiores, né? Ela só existe graças ao concurso dos espíritos. Se estes faltarem, não há mediunidade. Pois embora a aptidão possa substituir, o exercício se torna impossível. Não há, portanto, um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em determinado momento. Se eu aqui, perante essa câmera agora, decidir que eu vou dar uma psicofonia só por eu querer, eu encarnado, não tem como. Tem que ter já um espírito que já queira usar este instrumento para que isso aconteça. Vai a vontade disso acontecer não parte de mim, encarnado. Vai partir do espírito comunicante. Explorar a mediunidade, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. Afirmar o contrário é enganar os que pagam. Mas há mais. Porque não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Este pensamento repugna instintivamente.
Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, a credulidade e a superstição, que provocou a proibição de Moisés. Então, na época de Moisés era proibido manifestações espirituais. O espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério do assunto, lançou o descrédito sobre essa exploração e elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico oferece o resultado dos seus estudos, feitos ao peso de sacrifícios geralmente penosos, o magnetizador ou o seu próprio fluido, e frequentemente a sua própria saúde. Eles podem estipular um preço para isso. O médico curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Que aquele, pois, que não tem o dom, que não tem do que viver, procure outros recursos que não os da mediunidade e que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Então, quem tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para que nós possamos estudar juntos. Aí vocês perguntam, e você que está gravando esse vídeo, qual é a sua profissão? Né? Quem me conhece sabe que eu sou técnico em informática, trabalho em 2 empregos para manter minha família e, à noite, eu disponho do meu tempo para estudar a doutrina espírita. Né? Esse é o certo. Vamos colocar aí Chico Xavier. Ele era funcionário público, escrivão, né? E tinha o emprego dele de funcionário público e nos tempos vagos, só que ele era... O tempo vago dele não tinha ido dormir, né? Que ele atendia na casa dos espíritos das 18 até acabar os pacientes, né? E também, depois que ele aposentou, ele ficou mais a dispor da doutrina. Só que vejam bem, ele tinha profissão e tinha seu próprio meio de ganhar dinheiro, que não era o espiritismo. Então, vamos todos aí saber que espiritismo e dinheiro e profissão nunca podem ser a mesma coisa. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos ampare, que nós possamos aí evoluir moralmente. Fiquem em paz, meus irmãos.